Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Atalaiando o Mundo para mais um vídeo. Conforme falamos no vídeo anterior, começamos hoje uma nova série contando histórias verdadeiras de missionários pela China, especificamente fatos ocorridos nas décadas de 80 e 90 do século passado. Parece distante falar assim, mas são fatos recentes, cerca de no máximo 50 anos atrás. Acho importante ressaltar uma coisa: essas histórias de perseguição religiosa independem de nações ou de povos, pois nós sabemos que elas não se restringem a este ou aquele povo, a este ou aquele sistema político. Em alguns momentos da história, essa perseguição acontece independentemente da nação ou do sistema político, pois o que causa essa perseguição é a maldade, é o pecado que há no coração humano. A cobiça desenfreada, o desejo de dominação e controle, o que faz com que, mesmo em países teoricamente livres, observemos em diferentes níveis de intensidade, se não a perseguição declarada, mas algum tipo de preconceito contra o cristianismo, como, por exemplo, a proibição de bíblias em repartições públicas, símbolos cristãos, orar em determinados locais ou expor símbolos cristãos como broches, adesivos. No próprio Brasil, não sei se já foi aprovado, mas está em discussão exatamente uma lei que proibiria ou proibirá a presença de crucifixos, por exemplo, em repartições públicas. Nós já vimos isto em vídeos anteriores aqui do canal, em nações como o Reino Unido, pessoas que foram presas, que foram processadas por estarem orando em frente de uma clínica. Não sei se vocês se lembram. Na Índia nós vimos perseguição, países africanos, com certeza muitas outras nações. Mas o que nos interessa principalmente é mostrar o agir de Deus contra todas as impossibilidades humanas, abrindo caminho para que a sua palavra chegue a todos, através de missionários que são instrumentos nas mãos de Deus para continuar a sua obra. Nesta série, eu vou utilizar 3 livros como bibliografia. O primeiro é o já conhecido Contrabandista de Deus, que já vimos inúmeras histórias em vídeos anteriores. O segundo livro é a continuação de O Contrabandista de Deus. Ele tem o mesmo nome, mas um complemento, que se chama Desafiando os Limites da Fé. É a continuação da história do irmão André, anos à frente. E o terceiro livro, que se chama A Insanidade de Deus, de Nick Ripken e Greg Lewis, também missionários que passaram pela China. Os nomes desses autores, o Nick Ripken e o Greg Lewis, são pseudônimos, não são os nomes originais deles. Eles escreveram esse livro sob pseudônimos, mas quando chegar a história deles eu explico melhor este fato. Neste episódio que vamos conhecer hoje, é a primeira experiência do irmão André na China. Então, após a vinheta, iniciamos o nosso vídeo de hoje. Iniciamos este vídeo com um pouquinho de história. A história do cristianismo na China remonta, segundo a tradição, portanto não há como comprová-lo, pois não temos registros oficiais, há muitos séculos atrás. Um dos primeiros registros históricos da chegada do cristianismo à China é atribuído ao historiador cristão romano Arnóbio, que mencionou a presença cristã na China em 303 d.C. Além disso, há relatos de um mosteiro cristão do século VII perto de Xi'an. Talvez o período de mais intensa divulgação do Evangelho se iniciou pelas mãos de Matteo Ricci, um jesuíta que foi para a China em 1583, onde trabalhou até sua morte em maio de 1610.
Mas o cristianismo sempre foi visto pelos chineses com certa desconfiança, pois os missionários frequentemente eram vistos como dominadores, digamos assim, que queriam obter o controle da região e forçar uma cultura diferente àquele povo. A influência protestante sobre este país se iniciou mais fortemente no século XIX, especialmente após a Guerra do Ópio em 1839. Nesse período, missionários protestantes, como os da Sociedade de Evangelização da China e a China Inland Mission, fundada por James Woodson Taylor em 1865, desempenharam um papel significativo na disseminação do cristianismo na China. Isto está num site chamado omf.org, que conta a história dessas organizações, a China Inland Mission e a OMF Internacional. Em 1949, a Igreja Católica na China era constituída por 20 dioceses, 20 arquidioceses, 85 dioceses, 39 prefeituras apostólicas, 3.080 missionários e 2.557 sacerdotes chineses. Isso, a fonte é a Wikipédia. Desde o início da sua história, a China passou por muitas guerras, algumas entre seus próprios irmãos chineses, guerra civil. Desde pouco antes de 1927, os chineses já lutavam contra a influência comunista, levando a guerras civis constantes. Mas, com a Segunda Guerra Mundial e após o seu término, em 1945, esse conflito se reacendeu internamente e finalmente Mao Tse-tung vence o conflito e é declarada a China como uma República Popular da China, um Estado comunista. Não podemos dizer que a perseguição ao cristianismo iniciou-se após o Mao Tse-tung. Ela já existia antes, de alguma forma, sendo que muitos missionários católicos e protestantes haviam perecido diante dessas perseguições. Mas o nosso objetivo aqui é falar das perseguições que ocorrem atualmente, tal como vimos no vídeo anterior e as histórias que conheceremos nesta nova série. Mas vamos ver o que nos diz a Wikipédia sobre esse fato. Desde o estabelecimento da República Popular da China em 1949 pelo Partido Comunista Chinês, o catolicismo, como todas as religiões, passou a estar fortemente supervisionado pelo Estado, que é oficialmente ateu. O Estado também determinou que todo culto católico só era legal quando era produzido pelas igrejas pertencentes à Associação Patriótica Católica Chinesa, que é um organismo governamental fundado em 1957 e que não aceita a autoridade do Papa. Em 1951, as autoridades chinesas forçaram a Igreja Chinesa a cortar as suas relações com a Santa Sé e com o resto da Igreja Católica. Os clérigos que resistiram à subjugação da Igreja Católica pelo Estado foram submetidos à opressão, incluindo prisões de vários anos, como no caso do cardeal Kung Pin Mei, tortura e martírio, como no caso do padre jesuíta Beda Shang. Bispos e sacerdotes foram forçados a trabalhar em empregos degradantes para ganhar a vida, e os missionários estrangeiros foram acusados de serem agentes das forças imperialistas, por isso foram expulsos da China. Essa situação tem se mantido até os dias atuais, como vimos no vídeo da semana passada, que nos fala de uma notícia recente de outubro deste ano. E é neste contexto que iniciamos a série que nos falará um pouco sobre as missões recentes na China. Em seu livro O Contrabandista de Deus, o irmão André nos conta
que, enquanto estava ainda em Moscou, conheceu um homem chinês na cidade de Moscou em um ônibus, e ele tinha uma cruz na lapela. Portanto, eles estavam sentados lado a lado e começaram a conversar. E o chinês disse que era secretário da ACM de Xangai. ACM, para quem não conhece, é a Associação Cristã de Moços. O irmão André nos diz que ficou confuso. Como assim, Associação Cristã de Moços na China? Vejamos a narrativa do irmão André. Fiquei aturdido. A Associação Cristã de Moços ainda estava aberta em Xangai? Sim, garantiu-me ele. Aberta e operando. Deu-me o seu cartão de visitas e convidou-me a ir à sua casa. E daquele dia em diante, uma esperança pelo impossível começou a crescer dentro de mim. Ministrar aos cristãos isolados da China. Mas havia tantas perguntas a serem respondidas antes que pudéssemos começar. Afinal, quantos crentes havia na China? Eu sabia que a grande maioria da população nunca fora cristã. Por outro lado, a China fora provavelmente palco de maior esforço missionário que qualquer outro país. O que teria acontecido com a devoção de tantos homens e mulheres? Será que as congregações que eles haviam fundado ainda estavam funcionando? Estariam eles sofrendo perseguição? Estariam se reunindo em segredo? Se eles ainda existiam, estariam tão famintos de Bíblias quanto as igrejas da Europa Oriental? Bem, o irmão André manteve aquele sonho e, uma vez estando nos Estados Unidos para algumas palestras na Califórnia em 1965, decidiu ir para Formosa, que é a conhecida ilha de Taiwan, conversar com algumas pessoas que conheciam bem a China continental e então entrar nesse país que, segundo suas próprias palavras, era um mundo à parte, selado e inacessível a um cristão, muito mais do que os regimes mais totalitários da Europa. André cria que o fato de seu passaporte ser holandês teria menores dificuldades para ingressar na China. Após 10 dias em Taiwan fazendo contatos, foi de avião para Hong Kong e no avião descobriu que havia começado tudo errado. Sentado ao lado de um banqueiro de Hong Kong no avião, que nessa época Hong Kong era governada pela Inglaterra, ao lhe dizer que se dirigia à China, o banqueiro lhe perguntou se ele não havia embarcado no voo em Taiwan, e André respondeu que sim. O homem lhe pediu para ver seu passaporte. Logo ao abri-lo, viu o visto dos Estados Unidos e lhe disse: "Rapaz, você nunca entrará na China Vermelha com esse passaporte." André diz que pensou que seria uma ótima oportunidade para ver qual método Deus usaria desta vez para possibilitá-lo entrar na China. Ficou hospedado na Associação Cristã de Moços em Hong Kong e lá também foi desencorajado em sua pretensão de ingressar na China. Ficou sabendo que em Hong Kong havia inúmeros missionários que haviam tentado entrar na China, médicos, professores, e que tinham tido seus vistos negados. Decidiu ir até o consulado holandês em Hong Kong para falar com as autoridades. Contou ao cônsul holandês que era um missionário e que queria conseguir um visto para entrar na China, e o cônsul rompeu numa gargalhada. Pediu seu passaporte e viu todos os vistos prejudiciais que tinha em seu passaporte, como o dos Estados Unidos e de Taiwan, dizendo que seria impossível com aquele passaporte, ao que André respondeu que ele queria exatamente um novo passaporte. O cônsul disse que eles não tinham autorização para emitirem passaportes lá em Hong Kong. André diz que inicialmente ficou desapontado, mas percebeu também que estava feliz, pois ele não conseguiria entrar por si mesmo na China. E como cria que esta vontade dele de ir para lá provinha de Deus, Deus se incumbiria de conseguir os meios.
decidiu que na manhã seguinte iria ao consulado chinês e simplesmente pediria um visto de entrada. Entretanto, naquela mesma hora foi até o local do consulado chinês para saber aonde era e, embora já fosse noite, passou 2 horas caminhando em frente ao prédio em oração a Deus. Na manhã seguinte, se dirigiu ao prédio, entrou na sala lotada de gente, escolheu uma das filas e manteve-se em oração o tempo todo, até que chegou sua vez de ser atendido. Vejamos a narrativa do irmão André. De novo. E então chegou a minha vez. Dei um passo à frente, um homem vestido com o uniforme do povo azul pálido olhou para mim interrogativamente. Desejo requerer um visto para a China, disse eu em inglês. O homem tirou os olhos dos meus e começou a carimbar papéis. Você já esteve alguma vez nos Estados Unidos ou em Formosa, ou Taiwan, como a gente conhece? Perguntou ele. Sim, senhor. Acabo de chegar de Formosa e antes disso estive na Califórnia. Então, disse ele com um sorriso, você não pode entrar na China, porque esses países são nossos inimigos. Porém, disse eu, sorrindo, eles não são meus inimigos, porque eu não tenho inimigos. O senhor pode dar-me os formulários? Sustentamos o olhar um do outro. Eu não sei o que aquele homem estava fazendo, mas eu estava orando. Ele me olhou penetrantemente, sem expressão, durante muito tempo. Então, por fim, baixou os olhos. Você não vai conseguir nada, disse ele com um encolher de ombros, mas estendeu-me os papéis de requerimento. Quando eu os havia preenchido, ele disse que eu só saberia a resposta dali a 3 dias. O requerimento, juntamente com o passaporte incriminador, teria de viajar para Cantão. Naquela noite, eu jantei com um velho missionário da China. Eles me disseram que receberei a resposta daqui a 3 dias, disse-lhe eu, jubilante. O meu hospedeiro jogou a cabeça para trás e deu uma gargalhada. Isso apenas mostra como você conhece pouco a mente do oriental, disse ele. Eles sempre dizem 3 dias para a gente. 3 dias em chinês é nunca. André nos diz que nos 3 dias seguintes passou em jejum e oração, quase continuamente. Mas também foi a uma livraria na região e comprou um estoque de Bíblias em chinês. Ia deixar parte de suas roupas em Hong Kong para liberar espaço em sua mala para poder levar as Bíblias. O que mais me chama a atenção nessas histórias que temos visto e nesta de hoje é a fé demonstrada pelo irmão André e a sua comunhão contínua com Deus, colocando nas mãos de Deus aquilo que o homem não tem poder para resolver. O nosso Deus é o Deus do impossível. É impossível para nós? É exatamente neste momento que a solução é impossível para homens, que o poder de Deus se manifesta de maneira mais perceptível e maravilhosa. O povo hebreu saiu do Egito e foram perseguidos pelo exército do faraó e ficaram encurralados na praia no Mar Vermelho. Deus poderia fazer inúmeras coisas para livrar o povo, inclusive fazer com que os hebreus lutassem e vencessem os egípcios, mas para mostrar ao seu povo e ao faraó que era ele, Deus, quem tinha o poder, ele fez algo para que não deixasse nenhuma dúvida sobre quem estava no comando. Abriu o mar de frente ao povo apavorado e depois que todos passaram, afogou os soldados do faraó
que foram em perseguição dos hebreus. Não importa quão difícil é a missão, se estamos fazendo a obra de Deus, agindo dentro da sua vontade, não há limites para o seu agir. Talvez alguém diga, mas não são todas as missões de Deus que tudo acontece certinho e com um final feliz. É verdade, na nossa visão humana, algumas vezes, quando achamos que é uma missão de Deus, vemos coisas tristes acontecerem, como missionários e cristãos comuns que simplesmente por irem à igreja e professarem a sua fé, serem presos, serem mortos, expulsos, enfim, serem punidos. Não entendemos os desígnios de Deus muitas vezes, ou na maioria das vezes, mas pela fé, e abre aspas aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como nos diz isso em Romanos 8:28. Mesmo quando as coisas não correm como gostaríamos, sabemos que Deus está dirigindo o caminho e, portanto, no final, tudo será vitória. Que mais essa história alimente a nossa fé e confiança em Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.